Começando mais um Potter Entrevista, estamos na nova temporada chamada Jornalismo, Praga ou Salvação. Estamos a ouvir pessoas diferentes, né, pra saber o que elas pensam disso, porque jornalismo é uma coisa que está sendo muito movimentada no Brasil há muito tempo. E mais recentemente sofrendo ataques, sofrendo pups, sofrendo também aplausos, né? Como sempre, diga-se de passagem. Então a gente tá pegando pessoas aqui pra saber o que acontece. Se é praga ou salvação, obviamente que há um exagero nisso, né, em ser praga ou salvação. Talvez o meio do caminho seja uma resposta mais agradável, mas a provocação vale. E eu chamo um cara que é jornalista há muito tempo, já trabalhou em todas as editorias possíveis, quase todas. Faltou economia, né? Faltou economia. Isso nota na tua vida pessoal. Né? E Davi Coimbra, seja bem-vindo. Obrigado. Tudo bem? Obrigado. Praga ou salvação, Davi? O jornalismo, ele é um dos fundamentos da democracia, né? Todos os regimes democráticos, eles imprescindem do jornalismo. Ele é algo que não pode existir, não existe democracia sem jornalismo livre. Não tem, é impossível. Ao mesmo tempo, não existe regime ditatorial com jornalismo livre. Não existe. Então, o jornalismo, de certa forma, é um elemento, digamos assim, que é antítese de autoritarismo, de ditadura. Tu não conhece uma ditadura com jornalismo livre, porque é impossível. Ela não consegue se sustentar. A mesma coisa a democracia. Se a democracia é democracia mesmo, ela tem que ter jornalismo livre. Então, por aí a gente já sabe que o jornalismo ele pode ser uma praga para uma ditadura. Mas eu não diria que ele é a salvação de uma democracia, mas ele é necessário, ele é como um ar para viver, né? Como a água para a democracia. Antes a gente, a gente viveu muito tempo de jornalismo onde era muito claro quem eram os atores dele, né? E quais eram os meios onde isso seria colocado. Televisão, jornal, impresso, né? Obviamente, rádio, literatura de alguma maneira, né? Livros, né? Se tinha liberdade para colocar livros ali. E assim era consumido. Eram poucas figuras num país, ou num estado, ou numa cidade que tinham essa voz. Aí, na década passada, são inventadas as redes sociais. Mesmo numa ditadura, as redes sociais persistem. Elas estão ali. Sim. E não quer dizer que elas são só salvação. Como é que se... Porque o jornalismo, tu consegue segurá-lo. Mas censurar, né? E as redes sociais? A China censurou. Exatamente. São as deles, né? São as deles, né? A China censura, por exemplo, né? Ela consegue controlar, até o Google, né? As pesquisas no Google, ela consegue fazer com que... Não se tem, né? Não se tem. Não tem Google lá. Não, até se tu é estrangeiro, tu chega lá, tu vai acessar algumas coisas tu pode pesquisar, outras não. Não. É que pra te conseguir na China acessar o Google, tu vai ter que baixar uma VPN antes, que mente com a tua localização. Isso. E aí tu vai, porque tu não tem acesso. Eu fiz esse erro. Eu cheguei lá e fui entrar no meu Gmail, já era. Não tem como. Não adianta. Então, até isso, uma ditadura, um regime autoritário consegue controlar, né? Claro que é mais difícil, a gente viu aí na Primavera Árabe, né? Que eles conseguiram se articular através de redes sociais, né? O WhatsApp, tudo isso, esses meios são mais fluidos, né? Do que a imprensa, que é mais difícil de controlar. Né? Mas as redes sociais, eles não têm o caráter profissional do jornalismo, né? Que é o cara que está fazendo aquilo, pago para fazer aquilo, com um objetivo, é a sua profissão, é a sua missão, vamos dizer assim, que ele está entregue para isso, ao contrário das redes sociais, que são feitas por diletantismo. Claro que tem muita gente que ganha dinheiro com redes sociais, né? A gente sabe disso, youtubers, etc. Tal, né? Mas eles estão ali, as pessoas que colocam seus posts, etc., né? Suas publicações nas redes sociais, elas fazem por diletantismo. Então eles não têm nenhuma responsabilidade, na verdade, né?
Não tem responsabilidade. É como muitos dos aventureiros que a gente vê na imprensa hoje em dia, que não são jornalistas. Aventureiros que eu digo que são pessoas que não têm o jornalismo como profissão, né? Aquilo ali fica muito fácil para elas, né? Então elas não é a profissão delas. Elas às vezes nem se sustentam por aquilo. Então é mais fácil de cometer temeridades, de ser irresponsável, de publicar uma fake news, ou de fazer insinuações, né? Não estou dizendo que os jornalistas não façam isso, mas é muito mais difícil. Quem é jornalista que depende da credibilidade para sobreviver, para viver daquele métier, daquela função, esse cara ele vai pensar 2 vezes ao fazer alguma coisa irresponsável num veículo de comunicação. Vai pensar 2 vezes. E já numa rede social, não. Mesmo jornalista, muitos jornalistas na rede social, eles são mais... se liberam mais, né? São mais soltos, vamos dizer assim, né? Conseguem ser menos responsáveis nas redes sociais. Tanto que a gente vê coisas de jornalistas no Twitter, no Facebook e tal, que eles jamais falariam numa rádio, numa TV ou escreveriam no jornal. Jamais. Tá, eu quero pegar a coisa de atores, tá? É bom porque tu pega as 2 épocas assim na tua profissão. Os atores jornalísticos, a gente sabia exatamente quais eram. Sim. As pessoas que conseguiam mudar uma opinião, que conseguiam angariar ódio ou amor. Hoje tu não precisa da Globo, da Zero Hora, da Folha de São Paulo, do O Globo, sim, da Bandeirantes, do SBT, da Manchete, que fechou, né? Tô pegando clássicos, né? Sei lá, Jornal do Brasil antes, né? Pra colocar a tua voz. Sim. Né? E aí, não só redes sociais, mas sites como YouTube, por exemplo, estão ali com... E essas pessoas viraram atores absurdamente importantes de um novo tempo. Sim. Sem precisar de um meio de comunicação Sim. tradicional. Vou citar gigantescos agora, que tá, sei lá, Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho se faz no Facebook, com vídeos no YouTube, né? A ponto de... influenciar o presidente da República. Exatamente. Né? Vamos lá, deixa eu pegar... A esquerda se diluiu mais, a gente vê pessoas progressistas grandes também fora desse mercado. Isso é momentâneo? Isso são melancias se ajeitando ainda na caçamba? Ou isso é a revolução? Isso é o que pode, talvez, até acabar com o jornalismo? Eu não acho que vai acabar com o jornalismo, porque essas pessoas não são imprensa. Né? Não são imprensa. Mas as pessoas têm audiência gigantesca, elas têm audiência. Elas movem paixões e opiniões, né? Eu digo, pensa como atores. Sim. Não, mas não são imprensa. O que eu tenho a impressão que já está acontecendo, que a gente já vê, já nota isso, é que o jornalismo, a imprensa, ela fica com uma espécie de referência, de curadoria dessas coisas todas, né? Então tu tem uma informação que tu colheu no Twitter, tu vai acessar um veículo tradicional para saber se aquilo é verdade ou não, né? Só vai ter certeza daquilo se tiver no veículo tradicional, né? Que vai lá fazer a checagem, que vai entrevistar, que vai atrás, que vai tratar a informação de uma forma profissional. Essa é a diferença, né? Não é o próprio Olavo de Carvalho não tem a menor pejo, não tem o menor pejo de chegar lá e insultar alguém ou de mentir sobre alguma coisa ou dizer algo que às vezes ele mesmo desmente depois. Ele se comporta assim, ele tem uma baita de uma audiência, sem dúvida nenhuma, tem um monte, influencia pessoas, mas ele não tem a credibilidade de um veículo tradicional de informação. Não tem essa credibilidade. Quando ele diz alguma coisa, a pessoa vai lá e vai olhar. Tu citaste vários aí. Eu vou lá citar, eu vou no G1, né? Que é da Globo, para ver. Mas, eles vão checar informação. Agora, a opinião é uma outra coisa. Outra coisa. E como é que se caminha assim? Como é que um opinador, e tu é um opinador, disputa esse mercado com o Olavo? Porque, aparentemente, o Olavo tem um público que lê ele, que adora ele. Sim. Ele não é lido por críticos. Sim. Talvez um tweet que é rápido, e aí os caras podem criticar o tweet dele, mas não tem uma reflexão mais profunda. Não tô falando que ele tá certo ou errado, tá? Eu tô falando só pensando nessa avaliação. Como é que um colunista como tu vai lutar por um espaço onde um cara como esse angaria, além de tudo, paixões?
Eu acho que caras como Olavo, por exemplo, e outros tantos, de esquerda, de direita, eles não disputam com ninguém da imprensa, na verdade. Porque esse público deles é deles. Sabe? O público do Olavo é o público do Olavo. Ele não vai disputar. Vai ter um cara na 0 hora que ele vai chamar a atenção dele. Não, é o público dele. Que quer, inclusive, que quer aquele tipo de manifestação dele. São torcedores, quase, pode-se dizer, né? Eles são apaixonados, torcedores. É diferente do cara que vai ler alguém tu tem um leitor, por exemplo, o leitor que vai ler pelo texto do cara, né? Tu pegava o Rubem Braga, puxa, o texto do Rubem Braga, tu lia uma crônica do Rubem Braga para tu te deliciar com aquela crônica, a forma como ele escrevia, tu te divertia com aquela crônica, tu achava aquilo agradável, tu melhorava o teu dia, aquela crônica do Rubem Braga, tá? Rubem Braga tinha isso. Aí tu pegava o Paulo Francis. O Paulo Francis era um sujeito extremamente culto, com opinião polêmica, meio olavista, digamos assim. Claro, coitado do Paulo Francis dizendo isso, ele ia me matar, né? Mas com altíssimo grau de polêmica, politicamente incorreto muitas vezes, né? Então tu buscava no Paulo Francis essa opinião forte que ele tinha, mas com a cultura que ele tinha, né? Tu busca em outros a informação, tu vai ler sei lá, a Mônica Bergamo, que tem informação no PT. A gente sabe que ela tem uma informação, ela é muito bem informada nesse lado, né? Então tu sabe que se a Mônica Bergamo disse alguma coisa desse lado mais da esquerda e tal, é porque ela está bem informada. Tu pega, sei lá, a Rosane de Oliveira no Rio Grande do Sul, sobre política, né? Informação, aí no caso é informação. Ou tu pega, às vezes, um cara que é um comentarista, tu quer a opinião dele no futebol, né? Então cada um tem a sua característica. No caso desses caras de redes sociais, eles têm torcedores quase, né? Nas redes sociais o cara não precisa ser o Olavo não precisa ter um grande texto, ele não chama atenção pelo texto dele, ele chama atenção pela maneira como ele enfrenta o politicamente correto, como ele enfrenta as esquerdas, que sempre foram hegemônicas intelectualmente, as esquerdas. Eu preciso parar aí. Para te continuar em cima dessa toada, né? Tu falou 2 vezes a expressão politicamente correto ou incorreto. Essa pergunta eu fiz para todos os entrevistadores dessa temporada. Onde que isso entrou no jornalismo para angariar tanta paixão e ódio? O politicamente correto? Ou o incorreto? Não, a gente até pode fazer traçar, digamos assim, Pode fazer, é o podcast, aqui tu pode falar quanto tempo tu quiser. Não, tu pega assim, tu tem a famosa escola de Frankfurt, né? Existe assim um direcionamento filosófico, digamos assim, das esquerdas para atuar mais culturalmente nas sociedades, né? A gente pega ali Rumo à Estação Finlândia, do Edmund Wilson, descrevendo como é que, de certa forma, a história do socialismo no mundo, né? E tu vê que o socialismo sempre teve, as esquerdas sempre tiveram, desde o Marx, assim, um comportamento sempre de priorizar a parte econômica, da economia, né? Que, de certa forma, não deu certo. A gente vê que com várias experiências que não funcionaram, né, economicamente. Então as esquerdas passaram, a partir de um determinado ponto, sobretudo do século XX, a fazer uma forte atuação no lado cultural. E conseguiram conquistar grande espaço, importante espaço no mundo inteiro, né? A partir desses caras da escola de Frankfurt, os caras foram para os Estados Unidos e se espalharam pelo mundo, né? E, filosoficamente, tendo uma forte dominação na parte cultural, a ponto de o cara que é de esquerda, ele se julga moralmente superior aos outros, vamos dizer assim, a quem não é de esquerda, ou quem que não está olhando o mundo da forma como ele olha. Ele se julga moralmente superior. Essa superioridade moral, né, que sempre foi lançada, assim como o cara que é o cara que é mais moderno, que é consciente, tem uma consciência social, que se preocupa com os desvalidos, com os mais pobres, com as minorias. Isso foi um apanágio das esquerdas, que foi consagrado como isso. Mas isso não é humano?
Isso não é humano. Não, mas é que tá. Não, eu tô dizendo, mas as esquerdas conseguiram isso. Conseguiram essas bandeiras para ela. As esquerdas conseguiram se apropriar dessas bandeiras, né? Das bandeiras da luta contra o racismo, o machismo, o LGBTfobia, né? Esse tipo de coisa. Então, essas bandeiras das minorias e tal, as esquerdas se apropriaram disso. Mas quando é que isso vira um problema? Porque todo mundo é contra o racismo, o machismo e o preconceito sexual. A grande questão é o seguinte, foi esse termo que eu usei, a superioridade moral. No momento em que as esquerdas começam a se comportar moralmente superiores a outros, a quem não concordava com sua forma de ver o mundo, vamos dizer assim, a quem era da direita ou que não era de esquerda, simplesmente não é de esquerda, sabe? No momento que elas começam a jogar as pessoas para o outro lado, quer dizer, tu é de direita, tu é reacionário, tu é contra negro, tu é contra pobre, tu é contra gay, né? Mas contra as mulheres, né? No momento que isso começa a jogar as pessoas para o outro lado, as pessoas que são jogadas para aquele lado ali começam a reagir. Isso é uma reação. É uma lei da física, uma terceira lei de Newton, a lei de ação-reação. A cada força que tu imprime, tu tem uma força em reação contrária que vem com a mesma intensidade. Então, o que aconteceu? Aconteceu uma reação no mundo inteiro. Não é só no Brasil, não é só nos Estados Unidos, no mundo inteiro. Houve uma reação de pessoas que estavam dizendo, não, mas para aí, eu não sou isso aqui. E de repente as pessoas... Eu não sou isso aqui, o quê? Eu não sou um cara que é contra negro, contra pobre, contra gay, contra isso, contra aquilo. Não, eu não sou um cara moralmente inferior. Não, eu não sou um cara que não tem consciência das desgraças do mundo. Vamos dizer assim, eu só tenho uma outra maneira de ver como essas coisas podem ser resolvidas. Entende? Isso é o que digamos assim, os caras, os teóricos mais sensatos da direita, por exemplo, alegam. A gente pega caras sensatos da direita. Os caras desse MBL aí, que muita gente demonizou, exatamente nesse movimento aí, tem caras muito sensatos no MBL, por incrível que pareça. Aquele vereador negro de São Paulo... Fernando Holliday, um cara inteligente. É um cara inteligente. Se tu para ouvir sem preconceito do cara e ouve ele, o outro japonês é um cara inteligente. O Kim Kataguiri é um cara inteligente. Aí tu pega, um cara de direita que tem o MBL, que tem posicionamentos bem, às vezes, contundentes, vamos dizer assim, da direita, mas que são caras sensatos. É diferente da direita olavista, bolsonarista, que aí já é uma direita grosseira. Agora tu pega caras de direita que tem um discurso perfeitamente coerente. Entra na redação. Entra na sala da redação. Sim. Isso é um elemento, sei lá, contemporâneo, digamos assim, das redações. Isso provoca o ódio, porque é uma coisa estranha, porque a imprensa sempre foi odiada. Talvez hoje chegue mais o ódio, porque as redes sociais cresceram, blá, blá, blá. Mas vamos botar uma década atrás, né, na época do PT, o PT também queria, né, controlar a imprensa, né, teve movimentos ali. O Lula saiu da cadeia dizendo que o grande erro dele foi não ter controle da imprensa. Não ter feito o conselho. Eu não sei se eles odeiam da mesma maneira, mas por que tem algum ódio de petistas com a imprensa e por que tem ódio dos bolsonaristas com a imprensa? Mas é exatamente porque, no caso aí, é um galardão da imprensa brasileira, né? No momento que ela é odiada pelos bolsonaristas e pelos petistas, mostra que ela está se comportando bem. Porque a missão da imprensa é justamente vigiar os governos, é cobrar dos governos, é ficar em cima, fiscalizar, e ela tem feito isso. A imprensa brasileira tem feito isso. Mas tenta mostrar as diferenças desses, de novo, entre aspas, ódios. Petistas com a imprensa na época que eles eram poder e agora bolsonaristas quando eles são o poder. A gente vê que o ódio bolsonarista, digamos assim, ele de certa forma ele é mais vulgar, vamos dizer assim, né? Mais acirrado, mais vulgar, mais chão, porque os bolsonaristas são assim. Então o Bolsonaro faz manifestações ou faz tentativas que às vezes são chãs, assim, sabe? São coisas que são
que são difíceis de engolir, assim, são um pouco palatáveis eticamente, vamos dizer assim. Esse negócio que ele diz pra moça aquela lá, quer dar o furo, não sei o quê, isso é um troço ridículo, tu não diz nem mesa de bar, né? E enquanto as esquerdas, no caso o PT aqui, quando ficou no comando no Brasil durante quase 14 anos, ela teve sempre que manter uma relação, no mínimo, de hipocrisia com a imprensa. E a hipocrisia é boa nesse sentido, né? A hipocrisia faz com que tu seja educado, faz com que tu não seja agressivo, né? Isso pelo menos é bom, né? Mas também ela tentava controlar a imprensa, também o PT tentava a gente viu aí a sede da Globo sendo invadida por petistas, as jornalistas sendo agredidos. Eu me lembro em 2008 ou 2009 o Maynard veio dar fazer uma palestra na PUC e não conseguiu falar, não deixaram ele falar. Quem não deixou falar foi o pessoal, a claque petista, né? Que simplesmente não permitia que ele falasse. E assim é normal. Digamos, os governantes, quanto mais ânsia que eles tenham de autoritarismo, de dominação, de se perpetuar no poder, menos eles gostam da imprensa. Isso aí é uma regra, digamos assim. Voltando para a redação, tá? Eu fugi um pouquinho com bolsonaristas e petistas. O politicamente correto, ele tá na redação? Ele tá em tudo, né? Mas na redação, certamente, né? As redações, elas têm, elas um pouco, elas são seres homogêneos, as redações? Não são homogêneos. Elas um pouco reproduziram essa divisão da sociedade, né? Porque tu sempre, as redações, digamos assim, elas como as universidades e o terreno da intelectualidade sempre foi mais de esquerda do que de direita. Tu tem próceres intelectuais da direita também, né? No Brasil, historicamente, né? Mas era um outro tipo de direita. Paulo Francis, que eu citei, por exemplo. Paulo Francis era um cara genial de direita, né? Da imprensa. Tu tinha outros caras da direita brasileira antigamente, Roberto Campos era um cara inteligentíssimo. Mário Henrique Simonsen era quase um gênio, Mário Henrique Simonsen, né? Era da direita brasileira, o tipo de caras que não tem mais hoje no Brasil, né? E a gente vê outros caras, o Nelson Rodrigues era um cara genial da direita, né? Não tem mais essa sofisticação de caras desse tipo, né? E a esquerda sempre foi dominante nas redações, porque a esquerda sempre dominou o espectro intelectual no Brasil e no mundo. Né? No Brasil e no mundo, a esquerda sempre teve essa dominação, exatamente por causa dessa visão de que a generosidade social é exclusiva das esquerdas, né? Claro que, se a gente for olhar assim, tempos atrás, aí meu filho me perguntando o que é o comunismo, né? Ele era pequeno, perguntando o que é o comunismo. Não, eu disse, o comunismo, ele quer que ele prega a igualdade, que todas as pessoas ganhem a mesma coisa, que todas as pessoas sejam iguais, que todas as coisas, os bens sejam do Estado e que às pessoas seja dado aquilo que elas precisam. Ele disse, mas é uma coisa boa. Eu disse, sim, em tese é uma coisa boa. Só que a gente tem que ver que na realidade as pessoas não são iguais. A maneira como as pessoas se comportam, ela é heterogênea, não é homogênea, então acaba gerando injustiças, acaba gerando, às vezes, castas, como gera, né? E acaba sendo uma coisa que não funciona. Daí ele acabou entendendo. Claro que eu não disse dessa forma, acabei dando exemplos para ele, né? Ele acabou entendendo, então é assim que acontece e tal. E o comunismo, o socialismo, né? As ideias das esquerdas, em tese, elas são muito generosas mesmo. Quem é que não gostaria de viver no mundo em que todas as pessoas fossem iguais e que tudo fosse equanimemente distribuído entre todos, né? Essa ideia dessa generosidade social, dessa superioridade moral, essa ideia aí faz com que as pessoas que tenham mais preparo intelectual, elas naturalmente vão se dirigindo para a esquerda, né? O que mudou na redação, Davi? A tecnologia eu sei que mudou, né? Os ambientes, as funções mudaram bastante. Muita coisa morreu numa redação, não existe mais, né? E outras coisas nasceram para serem feitas. Mas tu que pegou redações na época que o cigarro e a máquina de escrever estavam lá, o que mudou na redação? O ambiente, para quem nunca habitou? A gente tem
Primeiro, assim, eu sou um jornalista de jornal, basicamente, vamos dizer, né? E o centro, digamos assim, da vida intelectual, da produção intelectual, os grandes jornalistas estavam no jornal. Eu falei, citei o Paulo Francis, que se consagrou na televisão, mas era um jornalista de jornal. O Pedro Bial era jornalista de jornal. O Caco Barcelos, eu estou citando caras que são conhecidos aqui, né? Todos que vieram de jornal, né? Porque o jornal, o que ele tem? Ele tem o texto que é a base, né? O cara que escreve é o cara que vai saber se expressar para falar, vai ter instrumentos para usar, para falar, para colocar aquilo, né? Aquilo que ele está pensando, aquilo que ele quer fazer com que as pessoas entendam ou sintam, né? Então, o jornal sempre foi o centro disso. E o texto sempre foi valorizado. A gente tinha isso, o texto valorizado, né? A gente dizia, não, o fulano tem texto. O Beltrano é bom de apuração, mas não é tão bom de texto. A gente tinha essas medidas, né? Hoje, com o advento das redes sociais, dessa nova maneira de as pessoas não só se informarem, da rapidez que as pessoas têm que ter para a sua vida, para fazer as suas coisas, isso diminuiu até a capacidade que as pessoas têm de se concentrar, de se debruçar em cima de um texto, de parar durante 1 hora do seu dia e de não fazer mais nada, não ficar acessando nada, não ficar olhando para nenhum tipo de vídeo, de publicação, e ler um jornal, ler texto, ou ler um livro, né? O livro continua, mas isso de tu parar para pegar e beber daquele texto que se fazia antes, isso se faz muito pouco hoje em dia. As pessoas não têm mais esse hábito, né? Então, e óbvio que isso mudou a redação, então. Aí mudou a redação. Então a gente não tem... Antes a gente tinha... Tu tinha, digamos assim, né, dentro de um jornal... vamos dizer, monumentos, vamos dizer assim, né? Nos quais tu tinha referência, tu entendia, tu vinha, se consultava até com aquela pessoa para saber o que ela dizia sobre determinado assunto. Os jornalistas eram muito especializados, teve uma época de muita especialização de jornalistas em determinados assuntos, de determinadas editorias que sabiam tudo sobre aquilo, setoristas de diversos assuntos, né? Então era algo muito profundo, vamos dizer assim, né? Que havia no jornal. Hoje essa profundidade se perdeu. Pô, a gente tinha setorista de patrimônio histórico. Setorista de patrimônio histórico. O cara só fazia matéria de patrimônio histórico, né? Então, determinada casa que ia ser tombada, determinado prédio ali, ou praça, tal, que tinha sofrido algum tipo de dilapidação. A gente tinha setorista de aeroporto. Setorista de aeroporto. O cara ficava no aeroporto. Um dos setoristas de aeroporto deu furo da desvalorização de 30% do Cruzeiro, do Delfim Neto, né? O cara pegou o Delfim Neto no aeroporto. Então, tinha esse setorismo no jornal, fazia com que os caras se aprofundassem. Tinha os textos respeitados, né, no jornal, que era um farol, digamos assim, né? Porque, escreve que nem o fulano, né? O fulano escreve muito bem, tal, né? E o cara lapidava aquele texto. Uma matéria, às vezes a gente fazia uma matéria, levava semanas ou meses fazendo uma matéria e lapidava, lambia aquele texto, pensava em... Eu me lembro de uma vez, vou me citar como exemplo, embora não seja muito... digamos assim, modesto de fazer, mas eu escrevi uma alentada matéria de umas 6 páginas, tá? E o meu editor trocou um único adjetivo que eu coloquei, uma só palavra, que eu me lembro que eu disse que determinada coisa tinha sido pedregosa, uma coisa muito difícil, e ele não gostou daquele pedregosa e tirou. E eu li aquele texto, fui lá cobrar dele. Disse, por que tu mudou esse adjetivo que eu botei? E ele chegou e disse assim, pô, mas para aí, 6 páginas e tu vai te queixar só de um adjetivo que eu troquei? Eu disse assim, mas só tinha um adjetivo para trocar em 6 páginas, por que tu trocou? Foi qual? Não, esse pedregosa. Virou o quê? Eu não me lembro agora que ele botou. Ou difícil, ele botou, em vez de pedregosa, ele botou difícil. Horrível, uma troca tenebrosa. Ele botou uma coisa assim, mais simples, né? E aí, porque então tu preservava o texto, lutava pelo teu texto, sabe? Era algo que tu... Eu me lembro que quando eu estava no Diário Catarinense nos anos 80, e o meu editor me chamou e disse assim, a partir de agora, teus textos não tem mais revisor, não precisa mais revisor. Teu texto vai sair exatamente como tu escrever. Né? Eu era guri. Eu imagino era um elogio. Poxa, um grande elogio, né? Era algo assim, pô, os caras confiaram tanto no meu texto que ninguém mais mexe no meu texto, né?
Então era aquela coisa e tal. Então tu tinha aquela coisa de cultivar o texto, né? De escrever e tal. Isso não existe mais. A partir do momento que isso deixa de existir, tu deixa de ter uma certa profundidade, até um gênero de debates que a gente tinha, vamos dizer assim, na redação. Até o ambiente, por exemplo, como ambiente integrado com o rádio, precisa ter silêncio. Antes era aquela barulheira, aquela coisa e tal. Então ia no café e o outro gritava e falava uma coisa. Era um ambiente mais... com mais, digamos... mais integração, por incrível que pareça, entre as pessoas todas que estavam ali. Sim, hoje os CNPJs estão integrados. Isso. Não, e as pessoas obrigatoriamente também estão, né? Não, também estão. Hoje todo mundo faz tudo, né? Mas não tinha aquela coisa por exemplo, esses tempos alguém me disse assim, puxa, tu sabe qual foi o evento que teve na televisão? Não foi impeachment da Dilma, foi mais pra cá, alguma coisa assim. O julgamento do Lula, né? E um velho jornalista aí me disse assim, tu sabe que teve o julgamento do Lula, o Lula ia sair da cadeia, alguma coisa assim, na televisão, na redação, e tava um silêncio e ninguém falava nada. Se fosse antes uma coisa dessas, um evento desse, a redação toda se reunia ali em volta, tá, e comentava, e um dizia uma coisa, outro dizia outra, ou dizia uma piada. Hoje tu não pode fazer isso, porque tu tem a rádio ali, tu precisa fazer silêncio, tem um estúdio de rádio em cima, né? Tem uma campainha que toca para as pessoas fazerem silêncio. Impensável numa redação antiga. Né? Mudou. Então, uma redação de jornal mudou completamente e ela se transformou mais numa redação de digital, de rádio, né? que é mais rápida do que uma redação de jornal. Então, muda a característica. Se tivesse que escolher uma coisa para fazer hoje, Davi, assim, tipo assim, um projeto especial, né? Para, entre aspas, vou usar uma palavra que está no título, né? Uma corruptela dela, sei lá, salvar o jornalismo. Mas pensando, obviamente, que isso seria consumido. Sim. Né? O que tu faria? Eu apostaria numa coisa antiga, aparentemente antiga, mas que está dando certo nos Estados Unidos. Eu apostaria em texto e foto. Texto e foto. Nós vamos fazer uma publicação, não precisa ser exatamente no jornal tradicional, mas que tenha texto e foto. Sabe? Nós vamos fazer texto diferenciado, texto poderoso, forte, agradável, gostoso de ler, e foto, uma foto que realmente encante as pessoas, que fotaço, tá? Aquela coisa que se dizia antes. Mas as pessoas se deixam ser encantadas? Tu acabou de falar que as pessoas não têm tempo para ler um texto. Eu acho que sim, eu acho que se tu consegue... Ou um nicho se tu consegue seria criar... atendido. Exatamente, isso, claro, assim como tu tem um nicho ideológico, nichos ideológicos, nichos... hoje se tu pega, por exemplo, matéria de esporte ou de fofoca, tal, ela vai ter altíssima audiência. Tu tem esse nicho. Não quer dizer que tenha leitura, tem audiência, o cara vai passar ali por cima. Né? É a mesma coisa que eu digo, que existem muitos livros que são vendidos, às vezes tem um best-seller que ele é muito vendido, mas que não tem leitores. Acontece muito isso. O cara compra, mas não lê. Né? Tem muitas matérias do jornal que tu diz assim, essa foi a matéria mais lida. Não, ela foi a matéria mais acessada. Não quer dizer que ela tenha sido lida, não quer dizer que o cara tenha bebido daquele texto. O cara olhou em cima, o Grêmio contratou fulano, vai, deu. Largou aquilo, né? Ele nem deu bola pro texto. Ele nem teve uma fruição daquilo que está sendo escrito, que está sendo apresentado para ele, né? Eu apresentaria isso. Eu apresentaria um produto que fosse assim, agora nós vamos apresentar uma coisa como o New York Times e o Washington Post fazem hoje. Esses dias o New York Times fez uma entrevista de 6 páginas daquele Standard, aquele jornal Standard grande, né? Com o Tom Hanks. Ninguém leu. Nem o Tom Hanks. Ninguém leu. Nem a mãe do Tom Hanks. Mas eles fazem essa ousadia. O que eles querem dizer com isso? Quer dizer, isso aqui é importante. Né? Tu pode não ler, mas isso aqui é importante. Então, de repente, o cara chegar e dizer assim, não, agora nós vamos escrever sobre coisas importantes, vamos fazer textos agradáveis, textos importantes, coisas importantes, histórias importantes, e se tu não quiser ler, o problema é teu. Mas se tu quiser ter um diferencial, isso aqui que nós vamos te oferecer. Eu faria isso. Vou repetir a pergunta do começo do programa. Seria elitista. Jornalismo, praga ou salvação? Praga não é. Eu como digo, pode ser praga para alguns.
né? E também não é salvação, mas ele é, eu acho que ele é indispensável para uma sociedade moderna, o jornalismo. Embora a gente tenha a impressão de que ele esteja diminuindo, vamos dizer assim, eu acho que ele é indispensável, ele cada vez mais vai se mostrar indispensável, porque ele encontra brechas, sabe? Ele encontra as frestas das coisas que estão acontecendo na sociedade, no meio dessas coisas todas, das redes sociais, da velocidade com que as coisas são transmitidas. Porque se tu for ver, sempre foi assim. Tu pega grandes tiragens da Zero Hora, por exemplo, no Rio Grande do Sul. Tá? Zero Hora, 200 mil exemplares. Nunca passou muito disso. De 200 mil exemplares. Uma população de 8, 9, 10 milhões de pessoas. Milhões. Tu pega o Washington Post, o New York Times. O New York Times, digamos, nos áureos tempos, 1 milhão de exemplares. 1 milhão e 500 mil, 2 milhões. Um país inteiro. Num país inteiro. Né? Então nunca foi um produto realmente de massa. A televisão é um produto de massa, o rádio é um produto de massa. O jornal não. Né? Mas mesmo a televisão, tu pega o Jornal Nacional, que é o grande produto de jornalismo do Brasil ainda é o Jornal Nacional, né? Que as pessoas têm aquela referência, hoje menos assistido. Né, por várias razões, mas é bem menos assistido. O Jornal Nacional, mesmo ele tendo todo esse poderio dele, ele sempre atingiu uma parte da população, não a grande parte da população. Eu acho que um youtuber desses aí, um Felipe Neto, né? Felipe Neto, ele tem muito mais audiência, vamos dizer assim, do que a maior grande parte da imprensa do Brasil. É uma frase que acaba o episódio. Novos tempos. Novos tempos. Um menino num apartamento no Rio de Janeiro, com uma equipe de 11, 20 pessoas, consegue fazer isso. E virou um bilionário, né? Bilionário não sei ainda, mas ele é um até milionário ele com tem, algumas né? Dezenas. Comprou jogador pro Botafogo. Ele também fez uma empresa com o irmão dele, né, o Lucas Neto, que tem mais audiência que ele no sentido de troca de mensagens, né? E ele é esperto, ele por exemplo, agora ele está derivando para o Twitter e aí está fazendo manifestações de esquerda, assim, de esquerda não é de esquerda. Progressistas, exatamente. E tá conseguindo um outro público para ele, né? Então, Felipe Neto seria o novo Nelson Rodrigues? Não tem a consistência do Nelson Rodrigues, né? Esses caras aí, o Nelson Rodrigues, o Rui Castro, outros tantos assim, o Paulo Francis, como eu citei, e muitos, o Rubem Braga, tá, os caras têm consistência, né? Eles não vão ter esse grande público, mas eles têm consistência. O Felipe Neto é um chacrinha, vamos dizer. Né? Um cara que na televisão tinha imensa audiência, uma Hebe Camargo, né? Tu pega aqueles caras mais antigos lá, o Flávio Cavalcante, né? Que era um fenômeno da televisão antiga e tal. Esses caras aí, esse é o Felipe Neto, é um cara ele não é um cara da imprensa, ele é de entretenimento, vamos dizer, né? Os caras que fazem essa imprensa mais consistente, mais pensada, tal, o cara tem que ter um pouco mais de café no bule, né? Aguardemos a ver. Vamos ver. Para o que vai acontecer. Obrigado pelo teu tempo aqui com a gente. Quanto tempo demora para escrever uma coluna? Depende. Algumas demoram muito, outras são... Se eu já tenho... Às vezes eu pego uma frase, vamos dizer, né? Um sentido daquilo que eu quero dizer. A de amanhã. Isso é bom porque as pessoas vão escutar esse podcast em diversos dias. A de amanhã não está pronta ainda estou meio em dúvida. E isso me deixa alucinado, sabe? Eu te tomei quantos minutos, Couto? 30 aí? 38. Não, mas daí de repente saio e fico pensando o que eu vou escrever e acho. Se eu descubro o tom, não é exatamente o tema, mas o tom do tema, aí vai fácil. Davi Coimbra, volte sempre. Beijo. Este é o Porta Entrevista. A gente volta a qualquer momento com mais um entrevistado com essa mesma temporada. A gente tem outras temporadas, pode buscar lá na nossa biblioteca ali, certo? Nas gravações, Carlos Couto. A gente volta a qualquer momento. Obrigado pela audiência e nos espalhe. Mesmo que você não goste da gente, mesmo que você não tenha gostado, escute, espalhe. Quanto mais a gente escutar, mais legal fica a nossa vida. Beijo pra vocês. Tchau, tchau.